Pessoal, eu queria apresentar aqui para vocês. Ô Luiz, como fala seu sobrenome, poxa vida? Stangarlin. O Luiz, eu tive o privilégio de conhecer o Luiz uns 2 anos atrás. Começou a história como fornecedor. O Luiz é um desenvolvedor, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o trabalho dele. E a gente acabou fazendo uma grande amizade. A gente está começando junto aí uma startup, mais ou menos um mês, né, Luiz? Aí a gente deve começar os beta testers e vocês certamente serão informados. A gente está aí com uma plataforma na parte de realidade aumentada e realidade virtual. E o Luiz é uma dessas pessoas. Eu não sou desenvolvedor, entendo um pouquinho da lógica de programação, fiz um curso do BINSC em 1986, quando a maioria de vocês já era nem nascido. E quando o João estava falando de programação em HTML, o lance lá da internet, quando era um pulso só. Valeu, Leison, obrigadão. Quando a gente tinha que virar a noite trabalhando, né? Porque era cobrado por pulso e depois da meia-noite cobrava um pulso só, né? Eu peguei o fim disso. Vocês pegaram o finalzinho, né? Eu sou. Quando abri o primeiro provedor aqui em Presidente Prudente, vocês veem como eu sou um early user. A minha ficha é número 11, ele abriu na segunda-feira, na terça-feira eu já estava conectado à internet, eu usava BBS e tal. E eu virei noite programando em bloco de notas, João, uma página em HTML com um midzinho. Nossa, cara, aquilo tinha uma animaçãozinha e tocava um mid, né? Hoje é uma coisa ridícula, né? Mas você fazendo aquele HTML, nossa, olha que legal isso, né? Então, do arco, do túnel do tempo, né? Então, o guia das cifras que eu tinha feito era exatamente isso, eu juntava os mídias com as cifras, as tablaturas, na verdade, eu buscava tudo na mão e tal. Meu Deus do céu, gente, coitado, essa molecada não sabe o que a gente tá falando, né? Não é outra coisa. Não existia Google, já, pra vocês terem ideia, Mozilla, Netscape, né? Tal. Quando não sabia alguma coisa, eu dormia sem saber mesmo. É por aí, não existia o Google, né? Então, gente, o Luiz é desses programadores que eu tenho uma admiração fantástica. Nesses 2 anos eu conheci um pouquinho melhor ele e a gente se deu muito bem. Quando a gente começava a falar de um determinado assunto, a gente, no início do projeto eu fiz algumas especificações, a gente fez várias reuniões, eu, ele e o Thiago, e quando eu começava a falar de alguma coisa assim, o Luiz já falava, pô, mas é isso, já trazia alguma coisa, já estava com um pensamento lá na frente em relação ao que eu estava demandando para ele. E a parceria tem funcionado muito bem, funcionou tão bem que o que começou como cliente virou negócio, né? E a gente espera aí tem muitas ideias para colocar em prática juntos aí. Então, essa admiração, meu respeito pelo Luiz vem já desses 2 anos e eu queria que vocês aproveitassem muito bem aí essa noite para conhecer um pouco mais o Luiz, quem não conhece ainda. E um abraço aí para o Thiago também, está sempre com a gente aí, é nosso sócio também. Vamos junto aí, um abraço. Ô Luiz, o microfone é teu, dá um show. Esse slide, porque ele já fez a introdução minha. Quebrei as pernas, Luiz. Agora, aqui, o motivo que eu tive dessa ideia, dessa apresentação, é que esse paradigma de programação que eu vou falar agora, programação funcional, ele surge não, esse paradigma ele surgiu em meados de 1970, junto com o paradigma imperativo e junto com a orientação a objeto. E o que ocorre? Os 3 paradigmas surgiram junto, mas por questões de desempenho de hardware, de otimização, o paradigma imperativo foi o que mais foi usado, que é o que era mais próximo do hardware. Aqui eu tenho as 3 pessoas que são os principais fundadores da computação, que é o Kurt Gödel, o Alan Turing e o Alonzo Church. São as 3 pessoas que eu considero mais importantes na computação. Aí o que ocorre? Quando surgiu as linguagens de programação surgiu no começo em meados de 1970, como eu tinha falado,
existe essa divisão entre o lado teórico e o lado prático. De um lado tem o Alonzo Church, que é o lado matemático, ele era matemático. Do outro lado tem o Turing, que implementou a máquina de verdade, fez funcionar. As linguagens imperativas, elas são baseadas no modelo de Turing. E a linguagem funcional, elas são baseadas na matemática. E dentro e no meio, existem linguagens que têm os dois paradigmas misturados. A maior parte das linguagens modernas, elas são multiparadigmas, elas têm um paradigma associado ao outro, elas têm vários paradigmas juntos que ela permite. Aí aqui tem essa dicotomia, que não é uma dicotomia na verdade, porque a computação existe por conta da união das duas áreas. Então as duas são necessárias, tanto o lado teórico quanto o lado prático. Por que o lado teórico é necessário? Porque do lado prático, a quantidade de ferramentas que existe, a quantidade de coisas que surgem toda hora, como já foi dito antes, é imenso. Você fica perdido. Mas o lado teórico, ele te ajuda a classificar e a entender a bagunça, porque tem uma origem das coisas, para elas existirem. Aí aqui, o lado teórico tem a matemática, o lado prático tem as ferramentas e a tecnologia. No lado teórico, você diz o que fazer. No lado prático, você diz como. No lado teórico é top-down, de cima para baixo. Você define tudo de antemão e depois coloca os detalhes. No lado prático é bottom-up. Você vai fazendo, vai juntando e o que aconteceu, aconteceu. E aí tem o lado teórico, prático e os dois paradigmas principais. Aqui, como eu já tinha falado, porque o hardware era limitado, o hardware teve um desenvolvimento incrível que meio que ocultou os problemas do paradigma imperativo, e o hardware teve um crescimento vertical, ou seja, simplesmente colocava um CPU melhor e não tinha problemas com isso. Porém, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o crescimento vertical parou e começou a crescer horizontalmente, começou a ter mais servidor, mais núcleo, e isso começou a causar problemas para o paradigma imperativo. Por isso que o paradigma funcional, ele já existia, sempre teve aí, mas ele foi redescoberto. Por conta que ele é melhor para quando você tem que escalonar verticalmente, as características dele propiciam vantagens para você fazer isso. E em ambos os paradigmas sempre tem um velho inimigo, que é a complexidade. Os paradigmas existem para gerenciar essa complexidade toda. Aqui eu tirei esse slide do Van Roy. O que ele fala? Temos esses montes de quadrado enorme aqui, cheios, são as linguagens de programação. As linguagens de programação são classificadas em paradigmas. Existe overlap, não é uma classe exata. Só que os paradigmas, eles têm conceitos. Então, se você aprender os paradigmas e os conceitos, você consegue entender melhor e conseguir mudar de uma linguagem de programação para outra. Você tem uma ferramenta mental que te ajuda a entender a complexidade e a aprender melhor outros tipos de ferramenta conforme você precisar. Aí, aqui, tudo tem a ver com a divisão entre o código e dados. No paradigma imperativo e de procedure, o código ficava separado dos dados, igual nesse primeiro slide, era assim. O paradigma orientado a objetos, você tem classes e objetos, e o código fica junto com o objeto, junto com o comportamento dentro do objeto. E no paradigma funcional, você tem essa diferença que é os dados são passados por comportamento e o comportamento gera novos dados que são passados por comportamento. É só uma forma diferente de organizar o funcionamento da informação. Aqui foi como eu expliquei, o motivo disso é para você conseguir entender a complexidade. E agora eu vou falar especificamente das características de programação funcional. O que é a programação funcional? A programação funcional é sobre funções, por conta do nome, né?
Só que a principal diferença é que as funções são consideradas como dados, igual um integer ou uma string. Se tem uma função, você pode passar ela para outra função, você pode fazer o que você bem entender com a função. Ela não fica lá. Isso é natural para quem trabalha com JavaScript, mas para quem não trabalha com linguagens como JavaScript, pode não ser natural. Em C, você não consegue passar uma função para outra. Você consegue passar um ponteiro, mas não é a mesma coisa, não funciona do mesmo jeito. Outra característica importante da programação funcional é que a função tem que ser pura. A entrada da função é a única coisa que tem que definir o que vai sair na saída dela. Não pode ter modificação externa. Se tiver modificação externa, essa função não é pura. O porquê disso? Como foi dito na primeira, acho que foi na primeira palestra, para você controlar a complexidade, conforme foi passando e fomos aprendendo mais na computação, fomos aprendendo o que não deve ser feito. Por exemplo, o famoso paper do Dijkstra sobre o GoTo, que baniu o uso de GoTo e criou a programação imperativa estruturada. E foi um desses, foi aprendido o que não deve ser feito, não é bom fazer GoTo. Com um paradigma funcional, a gente aprende que o estado mutável, que é ter variável e ficar alterando ela e ter comportamento de efeito colateral, se você chama uma função e uma coisa acontece em outro lugar do programa que você não está esperando, isso é uma coisa que é banida. Se você tem uma função, ela só tem uma entrada, ela só gera uma saída, é só isso. É bem simples. Junto com isso, temos dados imutáveis. O que é um dado imutável? É um dado que não pode ser alterado, é um const. Você declara ele e ele fica lá. E se você quiser mudar, você tem que gerar um novo. E não é feita uma cópia. Existem técnicas para otimizar as estruturas de dados para que não perca desempenho. Com isso você consegue ter uma função, ela recebe os parâmetros e ela gera uma informação nova. Essa é a característica desse paradigma de programação. Ela tem uma função, nunca você altera uma variável. Ou se você precisar fazer isso, você faz isso de uma forma controlada em poucas partes do seu programa. Um exemplo clássico, um exemplo disso, do funcionamento disso, que, como foi demonstrado, é o React. O React é inteirinho baseado nesse conceito. O React é baseado em FLP, que é a programação funcional reativa. Isso ele chama React. Ele é baseado nisso. Essa é a ideia. Você tem uma função e altera. O render recebe como parâmetro os dados que estão no módulo e renderiza para você. Não tem alteração, não tem atribuição. Outra característica importante é a composição. Você tem uma função, você pode compor uma outra função, você junta duas funções e cria uma nova em que a entrada de uma função vai para a saída de uma função vai para a entrada da outra e você tem uma função nova com isso. Com isso você consegue fazer programas simples que ficam mais complexos e você consegue controlar a complexidade, que é o objetivo. E a última coisa que é que é importante para o paradigma funcional é closures. Closures é quando você captura uma variável, que é um parâmetro de uma função, para dentro do escopo da outra função. Com isso, você consegue fazer várias coisas na abstração. Coisas que precisam de métodos extras na programação de objetos, não precisa na programação funcional, isso resolve o problema. Aqui, eu tenho exemplos, não sei se vai dar para ver, de funções. Aqui eu tenho uma função de primeira classe, que eu declarei ela, e aqui eu passei ela para outra função na chamada. Aqui eu tenho uma função pura, ela só recebe um parâmetro e tem um retorno, ela não pode ter. Se ela tiver, se eu colocar aqui, por exemplo, console.out, já não é mais uma função pura, ela causou uma modificação em algo do programa, no caso a tela. Aqui eu tenho um exemplo de composição, eu tenho duas funções, e eu gero uma terceira, eu faço uma composição, aqui eu tenho a declaração da composição. E aqui eu tenho um exemplo do que eu falei, de uso de dados imutáveis. Eu tenho uma declaração de uma informação, que ela é constante, aí aqui eu gero uma informação nova,
e aqui tem o resultado. Se eu precisar de alterar, eu tenho que passar essa informação para uma função e ela, diferentemente do paradigma orientado a objetos, você não pode alterar a informação. Por quê? Se você alterar a informação, outra parte do programa pode estar tentando ler aquela informação. Aí você colocar mutex, aí tem toda a complexidade que vem. Se você não fizer isso, você evita essa complexidade, você consegue gerenciar ela. Se você precisar fazer isso, você faz isso num objeto e ele fica lá. Existem técnicas para isso. Aqui é o closure, isso que é o closure. Essa variável aqui ela é capturada dentro do escopo dessa, fica disponível para ser usada, é bem simples. Agora, eu vou sair da programação funcional e entrar num conceito, que é um conceito que funciona em ambos os paradigmas, que é um conceito de construção de software. Alguém no logística já deve estar familiarizado com isso, imagino. Que é o Solid. O conceito de Solid são essas cinco características que se você usar para projetar o seu software, você consegue ter um projeto melhor e controlar melhor a complexidade. Aqui o princípio da responsabilidade única. Eu tenho um exemplo em JavaScript que um módulo ou classe ou função tem que ter uma única responsabilidade. Aqui a função pura já vai seguir esse princípio de natureza. Ela não pode fazer nada extra, a não ser pegar os seus parâmetros e gerar a saída. Aqui eu tenho um princípio aberto e fechado, que geralmente é usado com herança. Só que dá para usar esse mesmo princípio com programação funcional. Esse mesmo princípio pode ser usado da seguinte forma. Temos uma função aqui e temos, ao invés de você alterar a função, você gera uma nova função e compõe ela com um comportamento novo que você quer. Aí você pega a saída da sua função antiga e altera ela para ela ficar de acordo com o que você quer. Que é o mesmo que ter uma herança e fazer um override, substituir algum método, por exemplo. É uma forma equivalente de ter esse mesmo princípio na programação funcional. O princípio de substituição também, da mesma forma. Aqui tem uma classe, aqui eu tenho outro objeto estendendo a classe. E aqui eu consigo substituir um objeto pelo outro e chamando o mesmo comportamento e um objeto funciona no lugar do outro. Na programação funcional também, você tem uma função, se ela tiver o mesmo tipo de parâmetro, você consegue usar outra no lugar e passar uma função para outra. Os dois paradigmas conseguem ter o mesmo princípio. E aqui é uma forma de simular o polimorfismo, usando a programação funcional, tudo constante, tá vendo? Aqui, como o JavaScript não é tipado, não tem pattern match, isso foi necessário. Mas tem linguagem de programação funcional que você não tem esse problema. Aqui, um outro princípio do conceito Solid é que você tem uma interface segregada. Essa interface segregada, ela tem que ter uma responsabilidade única. Se ela tiver mais que uma responsabilidade, ela deve ser separada. E aqui eu tenho um exemplo na orientação objeto, que é uma classe bem simples, com um único método, que é baseado no outro exemplo. E na programação funcional é apenas uma função, que é essa função drawable. Ela é uma função segregada, ela só faz uma coisa, é como se fosse uma interface com um método. Só que na programação funcional uma função já é uma interface com um método. Já está segregada 100%, não dá para segregar mais que isso. E, por último, o princípio de inversão de dependência, que aqui é onde o paradigma funcional expressa, ele brilha, é o melhor paradigma para quando você precisa expressar esse princípio. No paradigma funcional, quando você passa uma função para outra, você já está usando isso. Você usa isso sem perceber. Na orientação objeto, tem que criar um
parâmetro no construtor, armazenar isso na instância para depois poder usar. E tem que ser uma interface. E essa interface tem que ser um método. E o seu objeto vai ser criado por composição. No paradigma funcional, você só simplesmente passa uma função para outra. É muito mais simples. E com isso, eu fecho os 5 princípios do Solid. E qual que é a vantagem disso? Se você sabe os princípios que você usa para construir o software, você consegue mudar eles de um paradigma para o outro. Você consegue usar a linguagem de ambos os paradigmas conforme é melhor ou não, conforme o seu projeto. Aí o que você vai fazer decide conforme o que você vai, qual paradigma que você vai escolher ou qual linguagem que você vai escolher. Por isso que é importante saber a parte teórica disso. Ela te guia a escolher qual dos paradigmas você pode usar. E aqui tem algumas dicas para você, quando você vai, por exemplo, resolve mudar de paradigma. Essa é uma dica muito boa até para quem usa orientação de objeto, não usar herança em tudo. Herança causa problemas. Se você puder compor seus objetos em vez de herdar, é melhor. Pense sempre em ter dados imutáveis, mesmo quando você está usando orientação a objeto. É bom você ter só um getter, não ter setter, e passar no construtor, assim o seu objeto fica imutável. E se você precisar alterar ele, você altera e retorna um objeto novo. É uma boa forma de não mudar a linguagem de programação, continuar usando a orientação a objeto e ter as vantagens do paradigma funcional na sua linguagem orientada a objeto. As suas funções têm um único trabalho, fazer uma única coisa, isso é bom em ambos os paradigmas, e o princípio de substituição, que é você poder substituir uma função por outra, ou um objeto por outro, que funciona em ambos os paradigmas. E aqui, bom, isso finaliza o que eu tinha para mostrar. Eu tinha para mostrar era como um paradigma funcional, você consegue olhar ele de acordo com o paradigma. Você consegue comparar os dois paradigmas. Você consegue entender as similaridades e as diferenças. E com isso você pode escolher qual que é o melhor. E eu estou dentro do tempo, 20 minutos. Você trabalhou? Eu tenho o que eu falei tá nessa. Eu tirei lendo esses links, conversando com as pessoas na internet. Mas eu vou falar agora, nesses últimos minutos que eu tenho, de uma experiência que eu tive usando o paradigma funcional para implementar completamente um software, sem nenhum dado montado. Eu implementei um back-end, um software de pedido do cliente. Eu tinha pouco tempo para implementar isso, eu resolvi fazer um paradigma novo para ver se eu conseguia fazer mais rápido. Aí, essa implementação que eu fiz do back-end, ela usa um framework, ela foi feita em F#. Ele usa o Web API para receber a solicitação em JSON. Aí ocorre, o estado da aplicação fica só no banco de dados. O banco de dados foi escolhido foi o SQL Server. A informação vem do JSON, ela é transformada por funções, por exemplo, quando o pedido é processado, e essa função, essa informação ela é processada e é empurrada para o banco de dados. E sem usar nenhuma variável mutável, sem mutabilidade. A mutabilidade ocorre só no banco de dados. E no sentido inverso também, a informação vem do banco de dados e volta. Isso forma o back-end da minha aplicação. O exemplo que eu tive com isso, que é muito mais fácil de dar manutenção. Você altera a função e você não precisa se preocupar que vai quebrar alguma outra coisa em um outro lugar. Não vai, tá? Todos os dados são imutáveis e as funções, se você não compor aquela função com outras, não vai ter um objeto que você fez um método nele e alterou uma variável interna do objeto e você não está mais prestando atenção naquilo. Isso não vai acontecer na programação funcional. E isso foi de muita ajuda na hora de fazer o back-end. E o front-end foi feito em React, que também usa extensivamente o paradigma funcional. A informação simplesmente flui
do banco de dados, fluindo no sentido inverso. Você não precisa ficar mudando, setando variável e fazendo o que é normalmente feito na programação interativa. A programação funcional tem vantagens. Pode ser que para fazer um jogo, por exemplo, não tenha mais dificuldade, porque o jogo é puramente estado mutável. Mas para a minha aplicação que eu tive, foi uma experiência boa que eu tive. É vantajoso. Mas é como dizem, você não vai usar em tudo, não é uma bala de prata. Né? Para isso que temos linguagem multiparadigma. O F# é uma linguagem interessante, é multiparadigma. Ele funciona com orientação a objeto, funciona como funcional. Você consegue misturar, consegue ter estado mutável, você consegue alterar a variável se precisar. Existem linguagens multiparadigmas por esse motivo. Elas são úteis. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Parabéns, Luiz. Como sempre, me surpreendendo com você, né, cara?